Você que está chegando ao Balanço Geral agora, atenção! Gente, hoje faz 23 dias que o gari Laudemir Fernandes foi assassinado enquanto trabalhava recolhendo lixo na capital. Nesse período, o principal suspeito pelo crime, René da Silva Nogueira Júnior, já negou que teria feito o disparo. Depois assumiu, mudou de advogados e acabou indiciado por homicídio duplamente qualificado. Você vai ver agora, com exclusividade, que as investigações revelaram uma característica da personalidade desse René: a intimidade com as armas. E ainda, o assunto fazia parte do cotidiano dele com a mulher, a delegada Ana Paula Balbino, que também foi indiciada. Essa reportagem exclusiva é de Pablo Nascimento. Balança! Um homem fascinado com armas. Foi assim que a Polícia Civil definiu René da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes. A Record Minas teve acesso, com exclusividade, a vídeos que mostram que a definição não foi à toa. Aqui, o homem de 47 anos aparece atirando com uma arma de cano longo. Segundo os investigadores, a cena foi registrada em uma celebração de Ano Novo. Não, pode ir? Vai lá. É tiro e queda, né? Laudemir foi assassinado com a arma de uso pessoal da delegada Ana Paula Balbino, esposa de René. Em depoimento, o assassino afirmou que só pegou o revólver da companheira no dia do crime. Ele alegou que queria se proteger no caminho desconhecido para um novo emprego, na cidade de Betim, na região metropolitana. A investigação, no entanto, apontou outra realidade. Segundo os peritos, René tinha acesso tanto à arma de uso pessoal da delegada quanto à de uso profissional, que pertence à Polícia Civil. Ele tinha um fascínio por arma de fogo. Nós tivemos acesso a algumas imagens em que ele exibe armas de fogo, vídeos em que ele dispara com armas de fogo, com uma arma de fogo antiga, que não necessariamente é essas que estão no caso. Mas ele tinha assim, um fascínio, e até mesmo ele tinha um fascínio pelo cargo que a esposa ocupa. Tivemos acesso a imagens em que ele exibiu, algumas imagens em que ele exibiu o distintivo da esposa. A relação de René com as armas é antiga. Segundo a polícia, pelo menos desde 2023. Esta foto foi tirada no dia 4 de julho. Nela, René aparece em uma videoconferência. Ao lado do notebook estavam duas pistolas, que, segundo a polícia, se parecem com aquela usada para matar o gari. Nesta outra imagem encontrada no celular do gestor comercial, registrada no dia 10 de março deste ano, as armas aparecem em cima de uma toalha. Já nestes vídeos, René ostenta os revólveres no banco de um carro, que para os investigadores seria o mesmo usado no crime. Aí tu pega aqui comigo emprestada e a gente resolve lá. Em diversas outras imagens recuperadas pela perícia, uma mão masculina que se parece com a de René segura armas. No dia 18 de março, ele apareceu segurando um distintivo antigo usado por delegados da Polícia Civil. Em uma mensagem enviada a Ana Paula no dia 10 de março, René sugere que eles deveriam andar armados. Em diversas outras conversas registradas pela polícia, o casal comenta sobre o uso das pistolas. Inclusive, no dia 19 de março, Ana Paula combinou de encontrar com René e uma amiga, e ela alertou o companheiro. Só esconde a arma. A esposa do investigado se tornou investigada também a partir do momento em que nós notamos que ela tinha ciência que ele fazia o uso dessa arma de fogo. Em depoimento prestado à corregedoria, Ana Paula Balbino afirmou que nunca presenciou René manejando as armas, assim como ela nunca teria emprestado as pistolas ou munições. Passado o indiciamento do casal, a família da vítima tenta indenizações. Nessa terça-feira, a viúva de Laudemir pediu à justiça um bloqueio de R$200 mil nas contas de René e da esposa, a delegada Ana Paula Balbino. A estratégia é evitar que o casal esconda o patrimônio. Também já há na justiça um pedido de indenização de R$500 mil feito pela filha de Laudemir. Essa reportagem exclusiva do Pablo mostra as contradições do que disse a delegada. Porque ela disse que não sabia que ele tinha acesso às armas. Tanto sabia que foi indiciada por isso. E os prints, depois eu quero que, não sei se a gente consegue acompanhar essa primeira sequência aí, ele manejando uma outra arma. Ele tinha fascínio por isso, né? Tem fascínio por usar armas. Depois, no carro, que possivelmente é o mesmo carro
esse daí usado no crime, tem essa imagem dele conversando com alguém, dizendo, depois você pega essa arma comigo. E 2 armas no banco do passageiro. 2 armas no banco do passageiro. Essas são imagens novas, né? Essas aí. Mas eu estou me referindo às imagens anteriores da reportagem do Pablo, que eu acho que são fundamentais para você de casa esclarecer também comigo aqui o que aconteceu de fato naquele dia lá e o perfil desse sujeito. Para a gente traçar o perfil dele. A imagem dele no carro, conversando com alguém com 2 armas ao lado, depois numa reunião, na frente da reportagem, mais pra frente da reportagem do Pablo, tem isso também. Numa reunião tem 2 armas, e uma delas seria a mesma arma usada para matar o Gari Laudemir. Então essa história de dizer que ele não sabia que ele estava com arma não faz muito sentido, não está encontrando veracidade nas imagens que eu estou vendo agora aí, na reportagem exclusiva do Pablo Nascimento, o excelente repórter Pablo Nascimento. Lá para frente da reportagem dele, tem uma outra imagem que são trocas de mensagens, prints, entre o Renê e a esposa. E ele segurando distintivo de polícia. Ah, tem sobe som aí, sobe som. Disso daí. Se tiver, depois a gente põe mais para frente. Ele conversando com alguém lá, 2 armas, aí ele atirando. E mais para frente os prints. Aí os prints jogam água abaixo tudo que ela tinha falado. Só esconde a arma, amor. Risos. Amor, temos que andar armados, disse o Renê para a esposa, naquela troca de mensagem que o Pablo mostrou aí. Isso tudo foi usado pela polícia corroborar pelo indiciamento, inclusive, dela. Dele, por homicídio duplamente qualificado, e dela. Depois ela responde, cuidado, tem que esconder, hein? Risos. E nós tivemos acesso a novas imagens e conversas entre Renê, colegas de trabalho e a mulher dele, a delegada Ana Paula Balbino. São novas imagens, novas informações. A repórter Shirley Barroso, ao vivo, tem os detalhes. Shirley, tem uma cena aí que mostra o procedimento de segurança da empresa onde o atirador trabalhava, né? Que eu vi por último aí. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Lair. Bom, é a imagem, a primeira imagem que comprova que o carro que Renê chega na empresa para trabalhar é o mesmo que ele dirigia no momento em que o Gari foi baleado, né? Ele abre o porta-malas, né, na empresa para que o segurança revistasse o veículo. Esta, como eu disse, é a primeira imagem que comprova que ele estava dirigindo o carro no momento em que o Gari foi baleado. Depois a gente vai mostrar uma imagem bem curiosa, que é uma imagem do Renê dentro do elevador de serviço do prédio, onde ele mora com a delegada, né? Aí ele tá com os cachorrinhos aí, e a imagem foi antes daquela cena em que ele aparece falando ao telefone enquanto passeava com os pets lá na área de pets do condomínio, né? A gente não consegue ver direito na imagem, mas ele estava fazendo buscas sobre o crime contra o Gari. No momento em que ele chega em casa, ele já sabia, já tinha certeza de tudo que tinha acontecido, né? Aliás, quando ele chegou para trabalhar, ele já sabia. Então, dentro do elevador, ele estava fazendo buscas. Ele chegou a ampliar a imagem para tentar identificar o próprio carro, tá? As informações da quebra de sigilo mostram que ele buscou informações sobre o crime em diversos portais de notícias. Ele entrou 2 vezes no R7 para ver o que a Record tinha do caso. E nós já estávamos dando a morte do Gari aqui no Balanço Geral, desde de 1h da tarde, 12h30, 1h da tarde, nós já estávamos dando, o portal R7 já estava dando detalhes do carro utilizado pelo atirador. Então ele estava buscando todas as notícias com relação ao que tinha acontecido. Bom, um trecho considerado muito importante pela polícia é a conversa entre ele e a esposa, né? O Renê pede para que a delegada Ana Paula Balbino ela só entregasse a arma no momento em que ele é abordado na academia. O policial militar pergunta para ele se tem armas na casa dele. Ele fala que tem 2. Aí pergunta, tem uma 380? Ele fala, tem uma 380, ela tem uma arma particular 380. Aí os policiais civis vão até a casa dela, falam, vamos até a sua casa para apreender. Só que ele pede para a delegada entregar somente a funcional, que é uma arma 9mm, que é o calibre diferente da arma que foi utilizada para
para balear o gari, para matar o gari. A delegada, no momento que ele manda essa mensagem para ela, ele pedindo, amor, entrega somente a funcional, ela não responde. E ao que tudo indica, e isso está no relatório de conclusão do inquérito, ela não só responde ao marido, como ela não obedece ao que ele pede. Ela não concorda com o que ele pede, porque ela entrega as duas armas para a Polícia Civil. Ela entrega tanto a funcional, calibre 9mm, quanto a particular, que é a 380, né? Mais tarde, nessa abordagem aí, ele fala, mais tarde, em outra conversa, ele fala com ela assim, ele manda uma mensagem para ela e fala assim, amor, eu estava no lugar errado, na hora errada, mas eu não fiz nada, meu amor. Ou seja, isso é um indício de que ela pergunta para ele, ela insiste o que ele fez, ele fala que não fez nada, estava na hora errada, porque ele não tinha como negar o fato do carro, porque foi por meio do carro que a polícia chegou até a ele, então não tinha como ele negar que ele estava no carro, que era aquele carro que ele estava, ele só fala, eu estava no lugar errado, na hora errada, mas eu não fiz nada. Por isso ela entrega, se ele afirma que não tinha feito nada, ela não tinha motivos para não entregar as duas armas, e ela entregou as duas armas para a polícia, né? Agora, ele ficou por 7 minutos conversando com a delegada. Aquele vídeo que a gente vê, ele conversando com alguém ali na área pet do condomínio, enquanto os cachorrinhos estão passeando, era com a esposa que ele estava falando. Mas a polícia não consegue descobrir o teor dessa conversa. Mas ele enviou um áudio para o chefe dele, conversando com o chefe, explicando por que ele chegou, por que ele estava chegando, por que ele estava atrasado para chegar ao trabalho. E nós tivemos acesso a esse áudio também. Será que a gente consegue ouvir? Nós temos esse áudio para ouvi-lo? Vamos ouvir o áudio, depois eu quero recapitular com a Sheila e passo a passo do que aconteceu para a gente destrinchar essa história. Essa parte aí das mensagens, isso diz muito também, e agora eu quero ouvir o áudio dele com a empresa, do Renê conversando com a empresa. Balança. Ô chefe, tudo bem? Bom dia. Vamos pra cima. Me desculpa, me atrasei um pouco, chefe, que eu peguei um engarrafamento na rua da minha casa que eu não estava acostumado. Saí cedinho, só que eu peguei o horário escolar. Acabei demorando quase 35 minutos parado. Aí eu tô no caminho, mas eu perdi quase 40 minutos no mesmo lugar. Parado o carro, realmente. Tá? Me desculpa aí, amanhã eu já saio no horário. Sabendo que vai ter esse problema, eu saio antes. Isso é inacreditável. Isso aí é o seguinte, a Sheila está acompanhando comigo lá, mas eu queria, para a gente recapitular e para você entender, porque aí são novidades do caso. Isso é material novo. O Renê, suspeito, manda um áudio para o chefe dele, depois de ter se envolvido no crime, depois de ter atirado e matado o gari Laudemir, porque foi o que aconteceu. As alegações dele, sinceramente, a partir de então, pouco me importa, ele tem direito a ampla defesa, o fato é, tem um gari que morreu, destruiu uma família, acabou com uma vida e destruiu uma família, que é o Laudemir. A defesa agora é o Laudemir, a honra dele é a família. Então, perceba mais uma vez, eu vou pedir para o Sancler soltar mais uma vez, o áudio que o Renê mandou para o chefe dele. Olha a tranquilidade da voz, perceba? Gente, é uma pessoa que se envolveu num crime que matou um ser humano, um gari. Como é que manda um áudio desse, com essa tranquilidade? Como é que tem essa percepção, essa frieza? Vamos ver mais uma vez, vamos ouvir. Ô chefe, tudo bem? Bom dia. Vamos pra cima. Me desculpa, me atrasei um pouco, chefe, que eu peguei um engarrafamento na rua da minha casa que eu não estava acostumado. Saí cedinho, só que eu peguei o horário escolar. Acabei demorando quase 35 minutos parado. Aí eu tô no caminho, mas eu perdi quase 40 minutos no mesmo lugar. Parado o carro, realmente. Tá? Me desculpa aí, amanhã eu já saio no horário. Sabendo que vai ter esse problema, eu saio antes. O problema que teve, eu queria relembrar, foi a morte de uma pessoa. Não era um engarrafamento, não. É porque teve uma confusão que ele se envolveu, ameaçou pessoas e matou uma pessoa, um gari, que é o Laudemir. Ô, Shirley, olha, o passo a passo desse caso cada vez me deixa mais impressionado pela frieza desse suspeito, Renê.
Lembrando, Lair, que são novidades que nós da imprensa e principalmente a sociedade não teve acesso. E nós estamos mostrando agora, mas tudo isso está no inquérito policial que foi relatado pela Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte. Esse áudio que o Renê enviou para o chefe dele justificando o atraso foi enviado 10 minutos depois do crime ter sido cometido. Então ele comete esse crime para justificar o atraso. Ele fala para o chefe que teve um engarrafamento saindo de casa e que isso não ia acontecer mais, que sabendo que isso poderia acontecer, porque tinha apenas uma semana que ele estava na empresa, né? Que ele sairia mais cedo do trabalho, que isso não ia acontecer. E como você disse, muito tranquilo, bora pra cima, chefe. Ele tinha acabado de cometer um crime e sabia que tinha cometido, né? Tanto é que ele chega na empresa, ele chega cumprimentando as pessoas, logo depois ele passa a manhã na empresa, logo depois ele já sai. E já sabendo o que havia acontecido e tudo que a gente já sabe, né? Que está no relatório da polícia. O delegado falou no dia da coletiva. Ele pesquisou sobre o que havia acontecido. No comando de voz do carro, ele pede para o comando de voz para sintonizar uma rádio de notícias, a Rádio Itatiaia, para que ele pudesse saber o que estava acontecendo, se alguém já sabia, se já tinha notícias, né? Se a imprensa já estava noticiando a morte do Gari, o que havia acontecido. Então ele já sabia. Quando chega em casa, ele tira a arma do carro e coloca, isso tudo está naquelas imagens que foram adquiridas pela polícia, consta no inquérito, nós também já exibimos essas imagens. Ele tira do carro, coloca na mochila e manda. E o que nós mostramos aqui também foi aquilo que a polícia já disse, né? Que a delegada sabia que ele andava com essa arma. Outra informação que eu obtive de pessoas ligadas à investigação, Lair, é que eu já tinha dito isso antes, né? A delegada, apesar dela ter uma arma funcional e ter o porte de armas, ela não gostava de andar armada. Ela não tinha o costume, ela deixava a arma funcional no escritório do apartamento onde morava com o Renê. Ela não gostava de andar armada, mas ele insistia com ela. Ele dizia, às vezes acontecia algo, tinha notícia de algo que acontecia, ele falava, tá vendo? Nós precisamos andar armados. Nós. Ele não tinha porte de arma, ele não era policial. E ele insistia com ela, nós precisamos andar armados, nós temos que andar com armas. Então ele insistia com ela, ele provocava para que ela andasse armada, porque ela não gostava. Ela não andava, mas ele andava. Mas ela não fazia nada para impedir. Eles marcavam de sair com os amigos, de se encontrar na rua, e ele levava a arma e ela só dizia, cuidado, hein? Tem que esconder. Ou seja, ninguém pode ver que você não está armado, porque você não tem porte de arma, né? Então, ele fazia vídeos, mandava para as pessoas, aquele fascínio pelo poder da arma, né? Porque para certas pessoas, para o Renê principalmente, né, o fato de ter uma arma nas mãos era um status de poder, para ele principalmente, né? Porque ele não tinha ali o curso, não tinha a nomeação de delegado nem nada, mas só de ter uma esposa como delegado, para ele era um poder muito grande. Então, isso a gente está trazendo aqui agora essas mensagens, né? As mensagens que foram trocadas e o fato curioso, né? De que quando ele é abordado pela Polícia Militar na academia, a polícia fala que ele matou um gari, ele fala que não, e a primeira coisa que ele fala, opa, minha esposa é delegada. E aí eles falam, então aciona o delegado. Quando a delegada chega, a polícia pergunta, a senhora tem arma em casa? A senhora tem uma arma calibre 380? Ela fala, tenho. E quando os policiais do DHPP chegam e falam, nós podemos ir até a sua casa? A gente pode ir até a sua casa para apreender a arma? Ela fala, claro. E quando eles vão até a casa, até o apartamento da delegada para fazer o recolhimento das duas armas, da funcional e da particular, ele envia mensagem para ela e pede, entrega só a funcional, por favor. Ela não responde. Esse momento, essa mensagem e faz o contrário, Ela entrega as duas armas e não só a funcional. Nesse momento aí, eu queria mostrar mais uma vez essa troca de mensagem, porque ele, gente, depois lá na academia, mandou, está lá na investigação, a mensagem para a mulher dizendo o seguinte, ela tinha duas armas, uma funcional, 9mm, e a 380, que foi usada pelo Renê no crime. E ele pede a ela, entrega só a funcional, não entrega a outra não. Por quê? Porque a outra foi usada no crime. Aí, com o exame de balística, foi descoberto que tinha lá a munição que saiu daquela arma, tudo isso. E ele já manda com frieza, olha aí, entrega a 9mm. Ele para ela, tá 4h28, tá vendo o horário?
põe na tela aqui, por favor, só um pouquinho, Sancler, para eu poder mostrar o horário aqui também, que eu acho legal que as pessoas entendam isso aqui, ó. Olha o horário aqui, ó. 4h28. O crime foi às 8 da manhã, 8, 9 da manhã. 4h28 ele manda aqui, ó, para ela. Entrega a 9mm. Por que a 9mm? Porque a 9mm é a funcional. A que foi usada no crime é a 380 particular. Então ele pede, entrega só a 9mm, tem duas. Você imagina, o Renê pediu para a mulher delegada de polícia. Ela não responde. Não pega... Tem um A aqui, né? Não pega a outra. Escreveu rápido. Não pega a outra. Tem erro de digitação aqui que comprova de que ele estava escrevendo com rapidez porque estava preocupado. Não pega a outra arma. Ela não responde. Quer ver? O que é isso aqui? Aqui não entendi o que está escrito aqui, não. Novela? Militares não tem nada. Isso aqui eu não entendi, mas ela não respondeu. Essa última mensagem aqui a gente podia entender melhor o que ele quis dizer aqui, que essa... Tá, é isso aqui mesmo. Boa. Na 9mm, é porque ele escreveu na 9mm, que é a arma funcional, não tem nada, porque não foi usada no crime. Olha a sequência. Entrega 9mm, ela não responde. Entrega 9mm, não pega a outra, na 9mm não tem nada. Shirley, ao vivo a Shirley agora, ela não respondeu nada e entregou, justiça seja feita, as duas armas. A polícia franqueou a entrada e entregou as duas armas. Entregou as duas armas. Tanto é que as duas foram submetidas à perícia e foi constatado que a arma particular dela, a 380, que foi utilizada no crime, né? Por isso a Polícia Civil não conseguiu constatar nem por meio de mensagens, que são essas mensagens aí que não tem uma comprovação de que ela sabia do crime, e nem por meio de provas, né? Porque agora a delegada está sendo investigada pela Corregedoria. Pode ser essa fonte minha ligada à investigação, que eu conversei agora há pouco, me disse o seguinte, a investigação da Corregedoria ela é mais pesada, porque ela é concentrada na delegada. Essa investigação do DHPP foi concentrada no autor do crime, né? No Renê. Ela foi concentrada nele. E concentrada nele, descobriu o envolvimento dela por ceder a arma utilizada no crime. Por isso ela foi indiciada pelo crime, por ceder e emprestar a arma. Mas a investigação da Corregedoria está concentrada na delegada. E um outro detalhe, parece que essa investigação da Corregedoria vão surgir outras coisas. Relacionada à delegada? Não sei, só relacionada a ela. Mas dentro dessa investigação da Corregedoria contra a delegada Ana Paula Balbino, podem, não estamos afirmando, podem surgir outras coisas. A investigação da Corregedoria ela é muito mais ampla, tanto é que está vasculhando o celular dela, todos os computadores, toda a vida dela, porque é a Corregedoria que investiga um policial civil, a Corregedoria da Polícia Civil é que investiga o delegado da Polícia Civil, o policial civil. Então está concentrada nela, está vasculhando o celular dela e dele. Podem surgir outras coisas dessa investigação, viu? Vamos mostrar mais uma vez? Tem duas imagens que a gente mostrou uma única vez, eu queria mostrar mais uma vez, eu estou vendo junto com vocês e com a Shirley agora. A primeira é o carro Sancler. Chegando o carro usado pelo Renê, que pertence à delegada, mas no dia do crime foi usado por ele, chegando à empresa, que a gente entende a frieza desse homem. Ele chega, aí, essa imagem aí, vocês têm hora? Tem 12h26, tá vendo? Ele chega, cumprimenta uma pessoa, abre o porta-mala do carro, protocolo de segurança dessa empresa, imagina, ele sai do carro com a mesma roupa, camisa apertadinha lá cinza, a calça de marca que ele mesmo falou, na audiência de custódia, fez inclusive questão de dizer a marca, que é uma marca cara, aí ele vai, aciona e volta. Passa por essa revista aí de porta-mala nessa empresa. 12h27, agora ele entra na empresa. Antes disso, no caminho, ele manda um áudio pro chefe dizendo: bora pra cima, chefe! Gente, olha a frieza. Como é que o chefe consegue agir dessa forma? Manda uma mensagem pro chefe dizendo: bora pra cima, chefe! Tô atrasado, hein? Peguei um trânsito daqueles. Pegou trânsito? Pode ter pego trânsito, mas se envolveu num crime bárbaro. Matou uma pessoa. Esse sujeito que tá entrando no carro aí, 12h27, é o mesmo que às 8, 9 da manhã matou um gari. Fica parecendo que é outra pessoa, mas não é não. É o mesmo, é o Renê, que é o suspeito. Depois ele confessou que atirou
tem as versões dele, tem direito a isso, mas foi ele que provocou a morte do gari. Ele que matou o gari. Chega lá na empresa para trabalhar, antes mandou mensagem para o chefe, comunicando o atraso, dizendo que, inclusive, no dia seguinte, ele sairia mais cedo. Não deu tempo, né? Porque ele foi preso. Não sairia mais cedo para trabalhar, para não pegar trânsito, mas aí ele foi preso. E a imagem, depois disso daí, que ele trabalhou, essa é boa demais. Olha a hora, tem a anterior ali, 2 e alguma coisa. Aí ele está pesquisando sobre o crime. Está percebendo que ele está até fazendo uma ampliação de tela ali no celular? Isso é a imagem 2h48 no elevador de serviço do prédio dele. Tem uns cachorros ali embaixo. Ele foi passear. Ele subiu, depois que ele guardou a arma na mochila, chegou do trabalho, subiu, pegou os cachorros, trocou de roupa, pôs essa roupa dele aí para poder treinar mais tarde, mas antes disso foi passear com os cachorros e fez pesquisa. Foi o que a polícia já tinha informado anteriormente, mas agora com a imagem você vê o absurdo. Ele está pesquisando ali. Ele deve ter visto assim, morte gari. Foi no R7, pesquisou no R7, morte gari. Está lá vendo a repercussão do caso. E sai andando tranquilamente, com um fone de ouvido. Depois aquela cena que se segue, ele conversando com alguém, depois a mensagem, essa mensagem de áudio não tinha como a polícia descobrir, a não ser que o telefone tivesse campeado, não era o caso, mas algumas mensagens de texto foram apagadas por ele, conversou com alguém longamente, enquanto conversava, passeava com um cachorrinho, depois foi para a academia. Essa imagem aí, ele está pesquisando sobre o crime que ele havia cometido no início do dia. É muita frieza, é um absurdo. Agora é o que a Sheila está dizendo lá. O trabalho da corregedoria, muita gente mandou mensagem para mim, mandou mensagem para a Record dizendo o seguinte, mas a esposa é delegada. Gente, diz uma coisa, polícia é polícia e tem interesse em esclarecer tudo de forma profissional e ágil. Eu não tinha a menor dúvida, conhecendo os delegados que eu conheço, a instituição que é a Polícia Civil de Minas Gerais, das mais respeitadas do país, que o trabalho da corregedoria seguiria com agilidade e competência e com responsabilidade. Eu não tinha a menor dúvida disso. E está acontecendo, né, Shirley? Está acontecendo o trabalho da corregedoria e acho que novas revelações devem acontecer também nos próximos dias. Lembrando, Lair, que aquela ligação que sempre foi dúvida para a gente, aquela ligação enquanto ele está na área pet, os cachorrinhos estão passeando e ele está conversando com alguém por 7 minutos, era com a esposa dele, com a delegada. A polícia só não conseguiu descobrir o teor da conversa. Isso é bom você mas, falar. analisando o horário da conversa, analisando o horário da conversa com o horário da gravação, era com ela. Ah, tá. Então ele estava conversando esse tempo todo. Quantos minutos? Com a delegada, com a mulher? 7 minutos. 7 minutos. Gente, nós vamos ter que acompanhar, como a gente está acompanhando com cautela, mas com precisão e firmemente esse caso aí de repercussão nacional. Shirley Barroso com as informações ao vivo. Muito obrigado, volto com você a qualquer instante. Mudando de assunto, uma ex-funcionária de uma ONG no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste da capital, foi indiciada por maus tratos a animais. Gente, ela é acusada de envenenar 10 gatos depois de ser demitida. A repórter Regiane Moreira, ao vivo, tem os detalhes desse caso. Cadê a Regiane? Já está ali comigo. Regiane, boa tarde, bem-vinda. Oi, Laí, obrigada. Pois é, essa mulher de 34 anos, ela trabalhava nessa organização, cuidando da limpeza. Houve a demissão, uma demissão que não foi tranquila, de acordo com a Polícia Civil, e a partir daí, essa história que a gente já conhece. Eu estou aqui com um delegado que está à frente desse caso, concluiu essa investigação, doutor Pedro Ribeiro. Muito boa tarde, doutor. Como vocês chegaram nessa mulher? Boa tarde a todos e todas. Bom, ela foi a nossa principal suspeita desde o início, porque houve essa demissão conturbada e ela assinou logo depois um termo de voluntariado. Então ela tinha o interesse de voltar à instituição e ela possuía a chave dessa instituição. Então ela sempre foi a nossa principal suspeita. Pois é, então a gente pensou no primeiro momento ou que alguém pudesse ter pulado ou jogado veneno lá, isso foi descartado logo, né? Isso foi descartado. A perícia verificou que o local tinha condições para abrigar os animais, não havia nenhum indício de lançamento por parte do muro ou de algum vizinho e aí realmente foi encontrado lá dentro a mistura, né, do alimento com o que a gente depois descobriu ser o chumbinho.
Pois é, estava em quais lugares? Parece que tinha ainda comidinha preparada lá, pronta com esse veneno. É isso, ela foi misturada com patê e alimentos de lata, né? Sabor frango e tudo, que é de interesse daqueles animais. E vários animais fizeram a ingestão desses alimentos. Agora, doutor, o senhor me disse que não tem a imagem dela praticando o crime, mas tem a imagem dela chegando pouco antes, saindo depois, e juntando tudo isso, não ficou dúvidas, né? É, exatamente. A gente não teve a confissão, né, da investigada, porém todos os elementos apontaram nesse sentido. Inclusive, esse sumiço posterior após o fato, né, o fato dela ter chegado... passeado com o cachorro, assim que o pessoal da ONG chegou, os animais já estavam passando mal, então é o tempo mais ou menos de 20 a 30 minutos para início dos sintomas também. Ela não confessou. Não confessou, a gente não obteve informações do celular, parece até que ela trocou de telefone, não encontramos nada nesse sentido, mas os elementos são muito contundentes no sentido de que ela foi a responsável. Foram 10 gatos que morreram e lá tinham muitos gatos, cerca de 100, pelo que a gente tem de informação. Poderia ter sido algo bem pior se os responsáveis não tivessem chegado pouco depois? Esse foi, inclusive, vamos dizer, a sorte nesse aspecto de que 2 desses gatos foram salvos, mas ainda lá havia cães e outros gatos. Então, o estrago, vamos dizer assim, poderia ter sido muito maior se o pessoal não tivesse chegado logo depois. Agora, Olaíra, eu queria chamar a atenção para um fato aqui, porque ela foi indiciada por maus tratos. Quando a gente lê maus tratos, a gente fala assim, mas só isso? 10 gatos morreram, outros ficaram internados, um prejuízo grande. Maus tratos inclui outras coisas, né? Explica pra gente, doutor. Pois é, o crime de maus tratos do artigo 32, especialmente relacionado a cão e gato, tem uma pena relativamente alta, né? De reclusão de 2 a 5 anos e perda da guarda do animal, se for o caso. Mas ele congrega vários termos ali. Então, ele coloca abusar, maltratar, ferir ou mutilar. Nesse caso, o maltratar ele vai englobar também outras condutas. Por exemplo, deixar sem alimento, envenenar e outros tipos de questões. Então, a gente poderia colocar tanto a questão dos maus tratos genericamente, como mesmo a ideia de ferir ali, né, com esse intuito mesmo de maltratar e de matar aquele animal. Quem coloca chumbinho não tem outra intenção, né, doutor? Agora, a pena, então, pode ser agravada, aumentada? Pode, sim, tanto pela morte dos animais como pelo número de animais. Então, é possível que o juiz entenda que foi a nossa teoria aqui de que é um somatório de penas. Então, a gente teria uma soma de penas por cada animal, ou, na pior das hipóteses,